Tá bem, querida. Então, então vamos lá, tá? Que o tempo já está correndo, né? A live tem esse controle. Eu agradeço, Joyce, viu, por essa iniciativa, por todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Vocês estão produzindo um conteúdo muito necessário, importante, com uma linguagem muito apropriada, tá? Então, vamos para a nossa conversa de hoje. Eu vou, talvez, ficar um pouco desconfigurada, porque eu preparei um pouquinho um roteiro e talvez eu fique, então, nessa leitura aqui desses tópicos, até para que eu não destoe muito do que eu propus para essa nossa fala, tá bem? Tá bom. Só queria sinalizar que é um momento cujas linhas de reflexão que vinham sendo traçadas, seja numa perspectiva de pesquisa, de ensino, elas têm sofrido, sim, um impacto com esta nossa nova condição de produção do conhecimento, né? Isso tem impactado até na delimitação dos nossos objetos de pesquisa, do modo como a gente tem problematizado as nossas questões de investigação, e quero dizer, então, que esse contexto todo também acabou interferindo um pouco nessa temática que eu vou conversar hoje, né? Eu vinha desenvolvendo um pouco, de modo ainda muito inicial, alguns desenhos sobre a pesquisa decolonial na ciência da informação brasileira, né? Ainda numa fase muito inicial de delimitação conceitual, enfim, a ideia era conseguir construir agora, nos próximos meses, uma agenda de pesquisa sobre esse tema. Hoje mesmo ainda, né, tive o prazer de poder ouvir um pouco o curso que o Gustavo Saldanha tem oferecido, o pessoal do IBICT tem promovido um curso de outono também, e o Gustavo Saldanha fez uma fala muito completa sobre este lugar da decolonialidade, né, esse momento de pensarmos a fala do oprimido, do latino-americano, né, então eu fiquei um pouco feliz de termos tido esse encontro de propósitos de pesquisa, mas ao mesmo tempo também, Gustavo já está anos-luz, assim, no campo das reflexões, né, então vou até deixar depois o link da palestra dele como uma continuidade do que eu vou falar aqui, né, então eu vou fazer uma fala bem introdutória, para trazer algumas reflexões, né, entendendo que a live, ela tem um pouco essa natureza, né, não é uma palestra acadêmico-científica, não é uma aula, então a intenção é trazer um conjunto de reflexões para que a gente possa dialogar, por isso o espaço do diálogo é previsto, né, então, frente a este formato, frente a esta intenção de fala mais reflexiva, é que eu vou trazer alguns conceitos, algumas ideias para a gente pensar, tá bem? Posto isso, o projeto... Oi, querida. Tá com retorno no seu áudio. Tá cortando? Tá com retorno. Puxa Você vida. tá com o Será? Eu não computador tô com o Instagram na aberto live? em outro lugar Então para tudo estar com esse bem. retorno. Que será? Mas pode continuar. Eu acho que diminuiu um pouquinho agora. Travou aqui. Gente, travou um pouco a live com a Lu. Vamos chamar a professora Lu rapidinho de novo, tá? Oi, Teru, tudo bem? Vamos chamar a Lu aqui de novo. Voltou. Joyce, continua com o retorno. A Continua, mas o Dani deu a pessoal dica disse que de usar você... o fone, eu não tenho aqui um fone, acreditem. Ah, tudo bem, pode diminuir só um pouquinho o seu áudio. Tá tudo bem com o áudio? Só diminuir um pouquinho o seu áudio. Diminuir um pouco meu áudio? Isso, só um pouco. Tá.
que aí melhora. Também posso estar falando muito perto, né? Enfim. Pronto. Opa, Pode continuar. já melhorou um pouquinho? Melhorou. Para mim, melhorou. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, então, tentando avançar um pouco, né? Esses estudos, eles, então, estão sendo denominados ali como uma agenda de pesquisa chamada Decolonialidade, Epistemologias Emancipatórias e Ciência da Informação Nativa. Né? Eu venho tentando organizar um pouco estudos sobre esse tema. Havia até previsto o desenvolvimento de uma atividade em parceria com o Dr. Marcos Silva, Donizete Paulino da Silva. Nós iríamos fazer uma discussão sobre a decolonialidade e a interdisciplinaridade, acabamos cancelando até o evento por conta da pandemia. Quero também só destacar que tenho feito alguns diálogos com o pessoal da área de saúde, pela fala da professora Carla Regina Silva, da terapia ocupacional, que também já avançou muito sobre esse tema, com o olhar da saúde, e a discussão também é bem rica. Enfim, só para justificar um pouco o percurso de chegada, né, neste assunto, né, e tentando conceituá-lo agora, num primeiro momento, o que eu diria, a decolonialidade, ele é um movimento, eu vou chamar de movimento, que se propõe a trazer a voz do colonizado como aquele que produz conhecimento sobre si, sobre este lugar de colonizado, mas não só sobre isso, né? Ele produz, trazer uma discussão para dizer que povos colonizados também são produtores de saber, né? Então, fazendo uma conceituação muito introdutória nesse momento. E por que a decolonialidade? É porque nós estamos falando de um movimento que é latino-americano, e essa caracterização é importante, porque alguns estudos já foram feitos, alguns não, estudos bem importantes e salutares foram feitos sobre a nomenclatura da descolonialidade, mas que são estudos que não são cujo ponto de partida é o pesquisador, o pensador latino-americano, né? São estudos que também têm o mesmo propósito de produção deste saber, né? Deste lugar de saber de um povo colonizado, mas numa perspectiva talvez mais anglo-saxã, etc. A decolonialidade não, ela vem se confirmando nos últimos 20, 30 anos, então como um movimento, né, como uma agenda de pesquisa, onde o colonizado latino-americano precisa começar a se fazer presente e lutar pelos seus espaços, tá bem? Mas isso fazendo uma introdução muito rápida. Bem, por que trazer essa discussão para a ciência da informação, né? Então, a gente tem como ponto de partida a defesa que a ciência da informação deve se ocupar, e aí também recupero uma expressão do Gustavo Saldanha, que já falei dele no começo, a ocupação da ciência da informação está na organização, no fluxo, na circulação dos saberes, né? Então, quando ele traz essa ideia de saber, e não estamos falando de informação, nem de dado, nem de conhecimento, nós estamos falando de saberes, e quando colocamos a ciência da informação como uma ciência que se ocupa dos saberes, aí nós precisamos ir para um campo de uma horizontalidade e de uma desinstitucionalização até do que é esta informação, né? Então, quando trazemos esses saberes como objeto de observação, de análise, de reflexão, né, da ciência da informação, é aí que me parece que está o lugar onde a fala decolonial, o movimento decolonial se faz necessário, né? Então, temos que assumir como postura que a ciência da informação, então, tem como horizonte, aí a gente tem que se desprender um pouco daquela ideia de dado, informação e conhecimento e ir para esse lugar como uma ciência dos saberes, né? Então, o propósito e a justificativa, o plano de fundo para trazer essa reflexão decolonial tem como pressuposto que a ciência da informação, então, está neste lugar. Essas pesquisas também, eu tenho aglutinado
tentando, né, trazer alguns alunos para esses movimentos, uma orientando agora do PPGCI, vai começar a trabalhar com isso, uma orientando da graduação, como dito, é um percurso inicial, mas essas pesquisas estão registradas no grupo de pesquisa Pragma, que é um grupo de pesquisa de estudos da linguagem, porque há um pressuposto também por trás dessa busca de aproximação, né, desse movimento decolonial aos estudos, ao campo da ciência da informação, está intrinsecamente ligado à linguagem e à comunicação. E é onde vou tentar chegar nos últimos minutinhos da minha fala, né, porque isso está até previsto lá no título, como será que é a comunicação, esse lugar de encontro aí, dessa postura decolonial aos estudos informacionais, né. Enfim, então, também, talvez minha fala fique muito mais nessa construção deste campo de justificativas para um pensamento decolonial na ciência da informação, do que propriamente sugerir estratégias, linhas de pesquisa, dar exemplos de pesquisa. Eu acho que minha fala vai um pouco mais nessa perspectiva de contextualizar e justificar a necessidade de aproximação dessas discussões ao nosso campo, né? Então, uma das justificativas que nós temos encontrado, né, olhando na ótica da ciência da informação, é que antes de nós... Por que isso pode nos ajudar, né, a assumirmos essa postura decolonial? Para que antes que a gente assuma os sistemas de informação que vêm sendo desenvolvidos, veja, a postura decolonial, ela requer um olhar crítico sobre todos os fenômenos, né? Então, às vezes isso pode soar até um pouco agressivo, porque parece que nada serve, tudo é uma imposição, mas o pensamento decolonial requer essa postura de um pensamento mais crítico, sim, sobre todos os fenômenos, né? E no nosso caso, então, voltando, o que nos ajudaria a ter um pensamento decolonial em relação aos sistemas de informação? É justamente para não aceitá-los cegamente, né? Então, nós, hoje, aqui, principalmente nos últimos 60 dias, o conjunto de ferramentas, né, de sistemas de informação que nós tivemos que aprender a nos deparar, a decodificar, a nos organizarmos em função desses novos sistemas, né? Esses sistemas, eles também são produzidos a partir de uma lógica colonizadora, neoliberal, né? Então, um ponto de vista decolonial requer um olhar crítico até para os sistemas mais simples, até para a própria inteligência artificial, né? Porque nós partimos do entendimento de que são construções, não estamos mais falando daquele colonizador que pegou uma caravela, atravessou o oceano, não, existem outras formas de colonização que continuam se mantendo, né, e agora disfarçadas, talvez, a partir de um neoliberalismo ou das próprias tecnologias da informação, né, então, assumir essa postura decolonial é, sim, assumir um outro olhar sobre o modo como incorporamos, nos apropriamos desses sistemas de informação, como os utilizamos, né, antes de permitir que esses sistemas entrem nos nossos modos de vida e nos reconfigurem também, né, porque esses sistemas, como todo e qualquer de colonização, querem reconfigurar o modo como a gente compreende a realidade. Joyce, deu uma travadinha, tá tudo bem? Posso continuar? Tá tudo bem, sim? pode continuar. Sim. Ai, meu Deus, só... Peraí, um minuto. Desculpe, caiu. Ai, mas eu preciso avançar. Mas tudo para dizer que na leitura dos autores decoloniais, né, então há um entendimento um pouco unânime de que não existiria até a modernidade sem nós pensarmos na questão da colonização. A colonização é algo já tão incorporado, já tão... não vou dizer que é aceito, né, mas nós já estamos tão condicionados aos nossos hábitos, a nossa língua, né, a nossa cultura, ela está tão permeada já
dessas forças colonizadoras que, né, nos constituem como latino-americanos, porque somos povos que fomos colonizados, que para alguns autores até é impossível diferenciar, pensar a modernidade sem pensar esses processos de colonização. É quase como se fosse um movimento único, de tão forte, de tão intenso que esse modo de vida colonizador que nós incorporamos, nem pensamos mais muito sobre esta nossa condição de colonizado ainda. Também quero destacar só que, quando dá a oportunidade de fazer o estágio de pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, foi um pouco ali que eu comecei a sentir um pouco esse desconforto como colonizada. Não estou fazendo nenhuma crítica àquele país, nem àquela nobre universidade, pelo contrário, mas, né, era uma colonizada num país colonizador, sentindo todas as sutilezas dos discursos que se apresentavam desde uma ida à padaria até a própria instituição. E, ao mesmo tempo, foi ali naquele lugar, dentro daquela universidade, que eu comecei a perceber um movimento muito intenso de resistência, que era uma universidade muito universalizada, né, com muitos latino-americanos ali, e esses latino-americanos começam, então, principalmente brasileiros, começam, sim, a trazer discussões dentro daquela universidade, solicitando, demandando seu lugar de fala, apresentando pesquisas, reivindicando autores brasileiros e latinos nas pesquisas portuguesas. Então, desses movimentos que vão surgindo, então, essa proposta de um pensamento decolonial. E aí, quando eu volto para o Brasil, no começo do ano passado, é que eu procuro, então, entender o que era isso que eu estava vivenciando ali, né? Enfim, mas só para contextualizar um pouco, a origem até dessas reflexões, que não comecei a pensar nisso do dia para a noite, não foi a partir da leitura de um texto ou outro, mas, por fim, muitas coisas depois foram se cruzando e se somando, né? Bom, e aí, mais uma vez, para que serve essa nossa postura decolonial? Aqui, qual seria a vantagem da ciência da informação também assumir essa postura, esse pensamento, essa forma de ver a realidade, essa perspectiva crítica, né? Num primeiro momento, então, para uma defesa mais imediata, que iria, então, nos conduzir de modo mais seguro sobre como nós deveríamos nos relacionar com as tecnologias da informação, especialmente neste momento de controle, né? A tecnologia da informação hoje, ela se tornou uma grande ferramenta de controle, que podemos fazer uma discussão bem ampla aqui, indo para um outro eixo temático, né? Mas é uma moeda com dois lados, né? Estamos sendo monitorados para a nossa segurança. Ao mesmo tempo, perdemos o nosso poder de liberdade, de ir e vir. Bom, e o segundo é uma perspectiva de uma construção de todo um outro percurso de produção e circulação de saberes a partir desse entendimento, deste ponto de vista né, mais decolonial latino-americano. Bom, eu vou me orientar aqui um pouquinho. Enfim, o que eu quero dizer também é que na ciência da informação, brasileira principalmente, mas latino-americana de modo geral, existem muitas pesquisas, muitas, né? A gente está tentando até fazer esse mapeamento no mestrado da Marília, mas que tratam desses assuntos que permeiam as discussões decoloniais, tanto no âmbito da organização do conhecimento, enfim, os estudos de usuário, só que não necessariamente essas pesquisas estão se intitulando como pesquisas decoloniais, né? Então, o que nós gostaríamos de tentar fazer nesse momento? É de fazer esse mapeamento, esse levantamento destas pesquisas no intuito de dar maior visibilidade, porque nós temos uma produção crítica muito importante, com variados lugares de fala sendo apresentados, né, e colocados ali como campo de observação e de pesquisa da ciência da informação, mas que não necessariamente, não digo que essas pesquisas precisam ser classificadas a partir desse conceito de colonialidade. A nossa ideia é simplesmente poder identificar pesquisas
que tenham características decoloniais para mostrar a força já de uma produção de um conhecimento decolonial que já existe na nossa área, mas que talvez, por não assumirem essa categorização, acabem ficando dispersos, então, distantes uns dos outros. A nossa ideia é tentar, então, identificar esses estudos para que a gente consiga fortalecer esse campo como um campo de pesquisa, como uma linha de investigação, talvez como uma disciplina na própria graduação, né? Outros fenômenos também que nos motivam muito aí para essa linha de investigação tem a ver com a própria universidade, com as aberturas que foram feitas na universidade para vestibular indígena, para refugiados, né? A universidade pública, ela tem criado espaços para a participação, né, decolonial ali, para que os povos, os oprimidos, no sentido bem de Paulo Freire, né, possam sim estar na universidade. Então isso já é uma barreira que foi levemente ultrapassada, mas nós temos muito que avançar ainda neste lugar, na universidade, porque nós precisamos criar lugares de fala, né? Então não basta agora só permitir os encontros, né, entre nós colonizados, mas também dar as condições para que essas vozes possam ser ditas. Então, nós temos um grupo significativo de estudantes indígenas com muitos saberes que precisam ser colocados, apresentados para a comunidade acadêmica, mas a academia ainda, ela se impõe sobre esses saberes, né? Esse aluno ainda precisa entrar, seguir uma grade curricular, fazer os trabalhos nos formatos que a universidade dita, né? Então, há pouco espaço ainda nas instituições de ensino para que essas trocas subjetivas desses saberes que são decoloniais, né, porque são saberes nativos, possam se manifestar, e aí sim, entendo que nós teríamos uma realização muito concreta, né, de um movimento decolonial, né? Então, quero deixar destacado os aspectos positivos desse movimento, mas dizer que não podemos nos contentar só com isso, que agora o desafio como professores, como bibliotecários, como cientistas, né, pensarmos na criação desses espaços de interlocução, de construção horizontal dos saberes, né? Bem, seguindo aqui um pouco, a decolonialidade, falando rapidamente, né, ela, como grupo de estudo, ela se firma mais nos anos 90, então é algo recente, né? Como dito, isso já acontecia na década de 60, 70, na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil, Europa e Estados Unidos, mas na América Latina propriamente, esse movimento é um pouco mais recente. Alguns autores, como Mignolo, e outros que eu até posso ler aqui para vocês, que tem um conjunto de autores argentinos, peruanos, colombianos, porto-riquenhos, que têm começado a desenhar na última década, né, um conjunto de caracterizações que vão permitir com que a gente entenda melhor o que é esse movimento, esse pensamento decolonial a partir da América Latina, né? Então, trazendo aqui uma citação rápida de uma autora chamada Luciana Balestrin, do Sul, ela diz que para a decolonialidade não são então mais os colonizadores que vão definir os movimentos descolonizadores, mas os colonizados construindo saberes decoloniais. Então, como latino-americanos, né, como povos colonizados e latino-americanos, como nós não só entendemos como foi o processo de colonização, mas como nós entendemos tudo. Então, vamos trazer isso para a ciência da informação, né? Eu mesmo me vi fazendo uma autocrítica sobre a ausência de autores latino-americanos nas disciplinas que eu oferto na graduação, na pós-graduação, né? Então, eles não existem, eles existem, mas nós não alcançamos a visibilidade entre nós mesmos. E aí vem aquela nossa raiz que já está embutida, né? Esse nosso modo de ser colonizado, ele nos limita até para que a gente consiga ver no nosso irmão parceiro latino uma competência científica, né? E que ele tem que estar na minha bibliografia da minha disciplina de epistemologia de ciência da informação, e não, talvez, não desmerecendo os outros autores, mas eles precisam estar juntos ali.
Então, esse movimento da decolonialidade, ele vai se ramificando em várias esferas, dentro da universidade, no bojo de uma disciplina, de um grupo de pesquisa, nas nossas ações cotidianas, né, também trazendo isso um pouco mais para o mundo da vida, mas penso que na academia seja um lugar de maior responsabilidade, né, porque a universidade, ela tem esse compromisso crítico, né, de fazer também leituras críticas da realidade. Então, tendo a achar que precisamos conseguir avançar com esse pensamento, num primeiro momento, dentro das próprias universidades, sim, mesmo porque é ali que nós estamos trabalhando com a formação de pessoas, né, enfim. Não sei se deixei suficientemente claro, mas no início da minha fala eu tentei distinguir um pouco a definição de decolonialidade com a descolonialidade, né, mas só para deixar bem caracterizado que essa ausência do S, ela é proposital. Alguns autores até sugerem que não é necessário esse tipo de distinção, mas aqui na América Latina a literatura tem sido sim produzida a partir dessa nomenclatura da decolonialidade. Bem? Bom, seguindo aqui, é um modo de pensar, né, um fazer filosófico só, não é só um conjunto de teorias. Vamos lá. Tentando aqui rapidamente apresentar os autores, né, que eu falei por cima, mas faço questão só de citar rapidamente os nomes dos autores que têm sido mais utilizados, né, na construção deste conhecimento decolonial. Embora também é pressuposto deste movimento que a gente não tenha que ter esse rigor, né, nesse sistema de citação, né, porque nós podemos falar do que pensamos sem ter que nos referenciarmos a outros, né? Então, a postura decolonial, ela vai até nesse sentido, que eu posso me libertar e ter um pensamento autônomo também, e isso também precisa ser ouvido, sem eu precisar estar necessariamente sempre citando, como se a minha fala não tivesse relevância, como se ela não fosse validada se eu não citasse algum outro autor. Então, até neste sentido, essa postura decolonial avança. Mas aqui, rapidamente, nós temos Walter Mignolo, que eu disse que é o pensador argentino, o Aníbal Quijano, que é peruano, Henrique Odúzio, que é o argentino, Santiago Castro Gomes, colombiano, Ramon Grossfogel, que é o porto-riquenho, o Escobar, que é colombiano, o Lander, que é venezuelano, Maldonado Torres, que é porto-riquenho, e a Catorine Walsh, que ela é estadunidense, mas ela trabalha com movimentos indígenas no Equador. Eu sei que pode parecer ser sem sentido trazer esses nomes numa fala aqui de uma live, mas qualquer busca que seja feita para tentar compreender esse movimento, tendo a achar que qualquer um irá se deparar com esses autores, né? E aqui trago também um pequeno desfecho do trabalho do Paulo Freire, porque há uma ausência de autores brasileiros na construção do pensamento decolonial. Pelo menos eles não estão tão explícitos, né? É um movimento que é recente até no Brasil, né? Então, a professora Luciana Balestrini é mas veja, são autoras, são pensadores que começam, então, a trazer essa revisão de literatura para que a gente comece a entender melhor esse fenômeno e, a partir daí, construir saberes decoloniais. Lembrando que esse saber decolonial, para ele ser genuíno, ele precisa sim ser produzido ali pelo indígena que está na universidade, né? O saber dele ganhando espaço, é o refugiado que está ali. Somos nós também, como latino-americanos, que estamos ali. Enfim, então não é falar sobre a decolonialidade, né? A produção científica sobre decolonialidade não é só trabalhar nesse nível do conceito, é produzir um conhecimento a partir deste lugar decolonizado, com todas as posturas, os entendimentos, né, as construções de sentidos que este lugar de colonizado nos coloca, né, porque isso vai reorientar o modo como nós produzimos conhecimento. Bom, e aqui então, só para pegar um desfecho da tese do Paulo Freire, que na minha leitura seria o nosso primeiro autor decolonial e
Gustavo Saldanha, na fala de hoje que eu mencionei, fala de modo muito especial, né? A fala dele gira em torno do discurso do oprimido. Ele confirma um pouco, né, que Paulo Freire, ele não diz deste modo, mas é um nosso autor mais genuíno nessa perspectiva decolonial. Então, já na sua tese, né, que ele faz para entrar na cadeira de História de Filosofia da Educação na Universidade do Recife, ele faz, né, uma crítica junto ao aspecto epistemológico em relação à força do colonialismo que se faz presente no patriarcado, no racismo, no latifúndio, na invasão cultural, na cultura do silêncio, na violência, no mutismo, na passividade e no assistencialismo. Veja, um conjunto de palavras fortes, né, que representam todo um conjunto de imposição de poderes colonizadores sobre colonizados, enfim. E a luta de Paulo Freire, quando traz a discussão, né, traz o oprimido para a sua fala, é um pouco explicitar aí todo esse contexto de produção desta opressão e que passa pela questão da colonização. Joyce, como que está o nosso tempo? Por favor. Temos ainda 15 minutos. Temos mais 5? 15 minutos. 5 minutos? 15, isso. Eu não te ouvi, mas estou seguindo, vou por aí, tá bem? Mas vamos lá, acho que eu estou mais confundindo do que ajudando nessa categorização da decolonialidade, mas vamos para alguns exemplos na ciência da informação. Alguns pesquisadores já intitularam tanto que tinha travado. Oi? Tinha travado. Fala, Joyce. Tinha travado. Ah, desculpa. Olha, mas eu vou falar que eu tô no malabarismo aqui, porque eu tô com... Deve ser isso, porque a minha tela aqui pendurada no carregador não está ajudando. Mas vamos lá, rapidamente, só para fazer justiça a alguns trabalhos que já foram feitos. Nós temos o trabalho, então, da Sanches Tarragó, com Leila Bufrem e Raimundo Santos, em 2015, e eles vão justamente, a partir desse ponto de vista decolonial, né, fazer uma crítica sobre o próprio sistema de publicação científica, a própria adoção da língua inglesa, né, então, uma defesa de que a língua espanhola, eles também possam, né, ser usadas como, pelo menos nas publicações latino-americanas, né, mas enfim, não passa só por isso, eles vão analisar os próprios índices métricos e fazem toda uma leitura deste olhar do colonizador, do colonizado, né, como que esses sistemas que nos são impostos, eles vão tentar redefinir como que a gente produz conhecimento para que a gente seja aceito dentro desses sistemas. E para esses autores, então, isso também é uma forma de colonização científica, né? Então, a gente sabe, concorda com isso, mas eles trazem isso de modo bem pormenorizado na pesquisa e torna os argumentos bem consistentes, né? Um outro autor também que já fez esse movimento, que é um grande teórico nosso, que é o Garcia Gutierrez, em 2013, ele lança o conceito da desclassificação, né? Então, ele vai sugerir a desclassificação como um movimento, como uma postura crítica, né? Então, lutar para que os sistemas de classificação sejam mais abertos, inclusivos, né? Pesquisar e entendermos que também são formas de colonização, mas o trabalho dele vai longe, muito bem orientado, mas só para fazer jus a algumas iniciativas que já foram feitas. E por último, mas não é o único, né, a rede é um pouco maior, mas o próprio professor Carlos Araújo também, da UFMG, ele publica em 2018, só que sai só agora em 2020, um trabalho onde ele até já reconhece que a decolonialidade seria o sexto movimento epistemológico ali da ciência da informação. Então, nós passaríamos por alguns movimentos epistemológicos e hoje
nós estaríamos justamente vivendo esse movimento. E que me faz muito sentido, porque eu acho que existem muitas ações acontecendo ao mesmo tempo, né, que, veja, na ciência da informação, fiz até uma pesquisa quantitativa, embora isso não seja muito significativo, mas se cruzamos a expressão decolonialidade e ciência da informação, o índice de retorno é bem baixo, ao passo que se a gente faz uma busca de decolonialidade com um assunto mais aberto, a gente percebe que direito, a própria educação, artes, música, cinema, muitas áreas já se enveredaram para esse movimento, porque sentiram a necessidade, né, a urgência de trazer um olhar decolonial sobre os seus fenômenos, sobre as suas problematizações. Mas caminhando para uma reta final, o que essa pandemia nos sugere, né? Então, que foi o que eu tentei dizer lá no começo, eu sei que a minha fala, eu vou até gravar um vídeo depois para você, Joyce, se você quiser, para deixar ali, aí eu faço a fala bonitinha, estruturada, sem esses problemas de internet, e fica salva ali, tá bem? Mas assim, só para sinalizar aqui, o que esta pandemia nos coloca, né? Hoje o Brasil se tornou o primeiro, né, o país com mais casos de Covid, proporcionalmente por dia ali, né, ultrapassamos, batemos todos os recordes. A América Latina hoje é o epicentro desta pandemia neste momento. E por que nós não conseguimos nos precaver? Onde nós falhamos, né? Tentei entrar no máximo grupos de estudo da área de saúde, muitas explicações e tantas questões, né? Vou arriscar aqui uma fala do ponto de vista da ciência da informação, só que é o que me cabe, olhe lá. Mas, e aí vai também muito ao encontro de uma fala que o professor Capurro também fez nesses eventos que o IBICT tem promovido, que nós temos uma questão de uma ética intercultural que nós, infelizmente, nos apropriamos muito cegamente dos modelos, dos métodos produzidos no exterior, né? Então, vejam, a própria questão do confinamento, vamos chamar assim, do controle, da vigilância, que foi assumido na China no começo da pandemia, quando isso vem para o Brasil, as nossas relações, né, a nossa constituição cultural, o nosso entendimento do que é controle, é tão diferente, né? Então passa por essa questão da linguagem e da comunicação. Então nós continuamos reproduzindo, até numa situação extrema como essa, que tem a ver com a nossa sobrevivência, nós sentimos dificuldade em decodificar o modo como nós aprendemos e fazemos a informação circular para que ela de fato a gente acesse essa informação do modo como a gente vai compreender de fato essa informação. Então, vejam, então essas rotinas simples, que, enfim, não são simples, né, a gente sentiu bastante dificuldade, mas a incorporação desses novos hábitos de uso de máscaras, de estarmos em casa, né, de higienização das mãos, etc., o modo como a gente construiu esse entendimento, a partir de toda uma experiência sanitária, que é característica do Brasil, dos povos latino-americanos, é um outro entendimento do que o que se teve na China, em Taiwan. Taiwan, se não me engano, não sei se é ali, desculpa, posso confirmar depois, mas enfim, os regimes de controle da informação, né, de acesso à internet, aos celulares, ao mapeamento de quem tem o vírus, a gente consegue, a partir de um site, saber onde mora quem tem o vírus, se tinha, e a partir disso ter uma métrica, né, que calcula a probabilidade, enfim, é um sistema, é um regime de controle de informação que é aceito, faz parte daquela cultura, daquele conjunto de ideologias que é compartilhado por aquela população. Ao passo que quando isso vem, tenta incorporar, sem entender muito os modos como nós, latino-americanos, significamos essas questões, há um conjunto grande de dispersão desses entendimentos, né? A fake news encontra um espaço bem fértil para entrar, porque há uma lacuna que não está preenchida, né, no uso correto, apropriado dessas informações. Há uma crise de confiabilidade no emissor da informação, e isso tem a ver com uma questão cultural e histórica, né? Então, o que eu quero dizer? Que
nos conhecermos como nação latino-americana, foi sim e continua sendo refém de processos colonizadores, isso é importante para que, de fato, a gente assuma uma postura mais crítica e tenda a não aceitar com tanta, infelizmente, assim, com tanta cegueira, os sistemas e os propósitos, né, os sistemas postos para mediar a nossa vida informacional, né, para que a gente possa ter um pouco mais de senso crítico, até para pensar outras formas, outros arranjos, tá bem? Uma leitura de um slide final para encerrar, tá, Joyce? Viu? Bom, então, agora pensando ali numa linha, né, de postura epistemológica da ciência da informação. Então, nós temos que assumir que a ciência da informação tem que ter como característica a leitura crítica sobre os fenômenos informacionais, tem que ser uma área que se dedica, então, a questionar sistemas, estruturas, códigos e representações universais. Tem que pensar o sujeito informacional do seu local para o seu global, deve fazer a medição dos saberes, sem estabelecer relações hierárquicas, sem priorizar as verdades absolutas, né? Ciência da informação da libertação, que aí almeja a construção de uma sociedade dos saberes e não só de uma sociedade da informação, tá bem? Pronto, Joyce. Olha, eu lamento todos esses desencontros de hoje, eu estou com uma fala um pouco mais estruturada aqui, eu acho que o uso desses múltiplos meios não me ajudou muito para eu manter uma lógica aqui no raciocínio, mas eu estou disponível para uma outra conversa também, né? E agora eu só estou com um pouco de dificuldade porque eu não estou te ouvindo, eu quero ver como eu posso acompanhar aqui o chat, se você tiver que me repassar alguma coisa. Tá bem? Oi. Tá, e agora, você consegue me ouvir? Pode aumentar o seu áudio. Deixa eu... E agora? Melhorou? Melhorou um pouquinho, sim, Joyce. Eu posso tentar ir acompanhando agora pelo chat, porque eu não fui olhando enquanto eu falava, tá bem? Tá ok. Então, Lu, essa temática que você trouxe hoje pra gente foi muito, eu acredito que muito importante, porque, primeiramente, eu nunca tinha ouvido falar desse termo, decolonialidade, dessa ação que você trouxe. Mas é uma questão até que quando eu estava fazendo um curso, eu fiz um curso rápido de espanhol, aqui mesmo no UFSCar, e a gente discutia um pouco essa relação na disciplina, porém a gente não tinha noção, pelo menos eu não tinha noção de que seria a questão de decolonialidade, né? E foi muito importante essa fala, para mim, principalmente, eu acredito que foi muito importante essa fala para abrir mais a nossa mente, descortinar essa temática, né? Que eu considero tão importante. E eu agradeço mais uma vez pela sua participação e pela possibilidade que você nos trouxe de apresentar essa temática. E Lu, eu tenho uma pergunta, eu não sei se seria exatamente uma pergunta, mas é uma dúvida minha. Como é que a gente consegue perceber, talvez, essa questão da decolonialidade na nossa vida, assim, vamos supor, mais na situação, né? Porque eu lembro que você falou, por exemplo, que as tecnologias de informação, principalmente, nesses últimos tempos, ela se torna, de certa forma, vamos supor, um produto, né, dos colonizadores. E aí eu te pergunto, como é que nós enquanto pesquisadores, como é que a gente consegue perceber isso, a questão dessa colonização ou dessa decolonialidade? Não sei se eu fui clara. Sim, ô Joyce.
É um desafio, por isso que acho que é uma responsabilidade da ciência da informação avançar o quanto antes nesta postura decolonial, porque os sistemas de informação vão cada vez mais fazer parte do nosso ser, não vou nem falar da nossa vida, né? Eles passam cada vez mais a nos reprogramar, nós estamos sendo, nossos comportamentos, nossos hábitos, as nossas relações estão sendo configuradas com a intensificação do uso da tecnologia, da inteligência artificial. Então, é um cuidado que nós devemos ter. O Gustavo hoje trouxe na fala, e faço esse cruzamento aqui com muita tranquilidade, fala dos algoritmos racistas. A própria programação da inteligência artificial, que é calcada na construção, né, de combinações, de linguagens, já vem de fora a programação dada para aquela construção, daquele proferimento, daquela verdade. Então, e só que isso é explícito. Nós temos que estudar, nós temos que entender, procurar olhar, investigar esses pormenores, e nós temos que tentar criar, e aí a importância também de avançarmos enquanto nação, para desenvolvermos a nossa própria tecnologia, para que a gente possa criar os sistemas, né, daqui, né, que, claro, tem as questões da interoperabilidade e tudo mais, mas nós precisamos, primeiro, num primeiro momento, se ainda nos falta condição para sermos os produtores desses sistemas, respeitando todo esse universo de significação intercultural latino-americano, mas que ao menos a gente desenvolva um olhar crítico sobre essas estruturas, né? A própria arquitetura dos sistemas, Joyce. E aí trago um outro autor, professor Vinícius Romanini, ele publicou com uma outra autora um trabalho recente na revista Semioses, e ele vai fazer uma análise da inteligência artificial a partir das epistemologias do Sul, do Boaventura de Souza Santos, vai muito nesta linha, né? Como que esses sistemas têm sido pensados a partir de uma outra perspectiva colonizadora, que não é aquela, então, dos navegantes, né? Que é essa agora neoliberal, né? Então a colonização ela continua acontecendo de uma forma um pouco mais disfarçada, e hoje passa sim pelos sistemas de informação. Para nós, a tecnologia ela é uma aliada, mas ela também pode ser um lugar de mais um instrumento ou mais uma ferramenta de colonização, né? O próprio corretor ortográfico pode ser visto como uma ferramenta, não o corretor, mas a ferramenta que completa o seu pensamento na web, ela pode ser pensada numa perspectiva colonizadora, sim. Né? Não interfira, eu estou pensando, eu quero terminar o meu raciocínio, não é isso que eu quis dizer, né? Isso nem vamos falar de mercado, de questões de consumo e tudo mais. Então, é só para que a gente fique atento, né? Porque agora os processos colonizadores, eles estão mais disfarçados de bom moço, né? Porque a gente se seduz muito com a tecnologia, ela parece que vem para solucionar os nossos problemas, mas eu acho que ela também pode ter a sua subversão aí nesse processo. Não sei se eu te respondi, deixei essas duas dicas de leitura do conceito do algoritmo racista do Saldanha e da leitura do Romanini sobre Boaventura de Souza Santos para pensar a inteligência artificial, tá bem? Certo. Respondeu sim, Lu. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós temos alguns comentários e perguntas. Eu vou encerrar essa live para iniciar outra. Tá bom? Já tá encerrando aqui. Ah, tá bom. E o que eu faço agora, Joyce? Eu posso sair do celular e tentar ir pro computador, você me chama lá? Então, acho que vai ser melhor, né? No computador não dá para participar na live, só fica como espectador. O computador não permite ainda.